Boa noite, pessoal. Eu acho que a gente já tem um número considerável aqui para poder ir começar, e aí também respeitando o pessoal que chegou no horário, e aí os outros que forem entrando vão acompanhando. Posso começar, professor? Por favor. Pronto. Eu vou dar início agora à aula 8, que é sobre a iniciativa Cinturão e Rota e os impactos no continente atual. A aula de hoje vai ser ministrada pelo professor convidado Pablo Ibanez. E o professor, agora eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor. Ele é formado em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas e também obteve mestrado e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Hoje, o professor Ibanez é professor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de coordenador do Centro de Altos Estudos da Federal Rural, onde lidera o ciclo de debate sobre a China. Ele também é pesquisador do Núcleo de Pesquisa sobre Políticas Públicas e Território da Universidade Federal Fluminense e do Laboratório de Geografia Econômica e Política da Federal Rural do Rio de Janeiro. Sua experiência inclui uma estadia como pesquisador visitante na Universidade de Fudan, em Xangai, onde realizou pesquisas sobre os desdobramentos geopolíticos da Belt and Road Initiative. Ele é especializado em geopolítica, geografia política, economia regional, com foco em temas de grandes potências, ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento regional, políticas públicas, industriais e de inovação, além de desenvolvimento do território. Eu vou passar a palavra agora para o professor. E aí, quem puder ligar a câmera, isso é sempre bom, a gente ver que vocês estão acompanhando. E também perguntas, se puderem deixar no chat, ou então, se o professor não se importar de a gente debatendo ao longo, ou então ao final, quem quiser deixar para o final da exposição do professor, Tanto eu faz. vou passar a palavra para o professor. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de parabenizar a iniciativa desse curso, né? E com forte centralidade na Ásia. Eu gostaria de dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu sou um militante da necessidade dos estudos asiáticos no Brasil. Sobretudo, isso aconteceu quando eu fui morar na China. Eu tive uma verdadeira impressão de que a gente sempre fala que a China está no final do mundo, mas eu, quando fui para lá, falei, nossa, no final do mundo estamos nós, né? Porque a China está no centro, né, dos grandes acontecimentos. Não bem no centro, né, mas ali já está toda a dinâmica internacional, já migrou em direção à Ásia de maneira muito radical. Ela é uma dinâmica demográfica, ela é uma dinâmica econômica, ela é uma dinâmica militar, ela é uma dinâmica diplomática. Então, a centralidade que a Europa teve vai perdendo cada vez mais, e a hegemonia americana também começa a ser cada vez mais contestada, e o tamanho da Ásia me assustou demais. Eu tive o prazer de poder morar em Xangai, né, que é a capital econômica da China, e eu tive a maior oportunidade de poder sair pelo Sudeste Asiático. E eu fiz uma round trip ali que eu terminei na Indonésia, mas passei basicamente por todos os países da região, menos Singapura, né? E aí isso me trouxe não apenas essa experiência, né, mas essa impressão, né, da importância de estar analisando. Eu já vi que vocês, dentro do programa de vocês, já falaram bastante sobre as questões do ocidentalismo, orientalismo. Eu não vou muito por essa área, porque eu sou um professor de geopolítica
bem geopolítica bruta mesmo, se eu puder usar esse termo, uma geopolítica mais realista, que tenham procurado analisar, sobretudo, como que a emergência das grandes e médias potências que estavam relativamente adormecidas desde o final da Guerra Fria tem impactado de maneira muito significativa. E a China, sem dúvida nenhuma, é a principal, né? E ela é a principal por diversos elementos, né? Mas a Rússia também está tendo um papel muito importante, e aí depois eu vou falar só en passant de outras menores, tá? Eu vou só pontuar para vocês uma coisa bem simples, histórica, só para começar, sobre a Rota da Seda, tá? Ela sim, foi o principal elemento, assim, de expansão do poder global chinês contemporâneo, a nova Rota da Seda, e ela está baseada em todos os seus documentos na histórica Rota da Seda, que está aí, que foi uma dinâmica que a gente observou desde o século II até, basicamente, as grandes navegações, tá? Tem uma importância muito grande, porque foi uma capacidade de articulação enorme entre vias, né, de comércio, mas vias também que conectavam, né, cultura, língua, diferentes tipos de materiais inovadores, né, então produtos, não apenas a seda, obviamente tinha um papel central e tinha um valor muito grande, né, porque era um tipo de material muito, primeiro que a China dominava a tecnologia, né, demorou muito para a Grécia, para a Grécia conseguir tomar um exemplar, mas mesmo assim a seda que passou a ser fabricada na Europa não tinha nem metade da qualidade da seda comercializada na China. Mas, enfim, então é muito mais do que apenas rotas e comercialização. Trocava-se também essas questões que eram questões ligadas à cultura. Então, tem, por exemplo, todo um desenvolvimento de tapeçaria, que ligava as culturas, a própria tapeçaria persa, né, que é muito famosa, ela passa a se utilizar de imagens e desenhos mongóis. Então, realmente, foi uma articulação durante muitos séculos, né, que permaneceu e que teve a centralidade da China nisso, teve participação, como está aí, de religião, enfim, então teve uma troca muito intensa e foi um momento que ele, de repente, entra em declínio e, com esse declínio, entra em declínio também a potência e o Império Chinês, que vai ter uma centralidade absurda. Um dos autores principais contemporâneos que tem, eu acabei não escrevendo o nome dele aqui, eu peço desculpa para vocês, mas é o Francis Frankopan, que eu acredito que já deva ter aparecido em algum dos cursos de vocês, que está escrevendo sobre a nova Rota da Seda, está escrevendo sobre essa ideia de reescrever a história do ponto de vista de um ocidental, a partir da história que você tem desde do Império Turco-Otomano, do Império Mongol, do Império Chinês, do Império Persa, né? São todos impérios que a gente vê nos livros de história ocidental de maneira muito... claro que a gente é ocidental, isso não tem como fugir, mas, de certa forma, a gente perde a grandeza desses movimentos, né? Então, esse movimento chinês foi um movimento monstruoso, ele foi um movimento impactante, ele foi um movimento que permitiu, geograficamente, um preâmbulo de globalização, mas que, com as grandes navegações e a tomada do comércio internacional pelo Ocidente, sobretudo pela Península Ibérica, pela Inglaterra, e etc., e depois no novo imperialismo pela França, de maneira mais assertiva, o que vai acontecer é que a gente vai perder um pouco o foco, e essas nações vão diminuir de importância, e quando não, vão ser efetivamente subjugadas. É importante lembrar, tá, gente, que Xangai tem resquícios de arquitetura francesa, foi invadido pela Inglaterra. Houve um século de humilhação aí chinesa, na qual a China teve diversas áreas, inclusive dominadas por Portugal.
entendeu? A Holanda dominou a Indonésia. Então, é assustadora a forma como isso aconteceu e realmente muda a perspectiva histórica de a gente olhar essas áreas que eram áreas extremamente importantes, né? A queda da nova Rota da Seda, ela se dá muito em função de uma diminuição da abertura a partir da dinastia Ming, e depois você tem a queda final pela dinastia Qin, e do controle turco no Mediterrâneo, e depois das grandes navegações que eu já estou apontando aqui, que para nós é a mais importante de todas, né? Porque não só dá vida à nossa cultura, ao nosso país, à nossa nacionalidade, etc., mas ela também é a que impacta a nossa história mais próxima, né? Então, o próprio Império Turco-Otomano é um império que a gente delega um segundo plano, né? E eu vou voltar também daqui a pouco a conversar um pouco isso, mas esses fatores são os fatores que vão culminar, e é interessante a gente observar também, a gente colocar, muita gente fala na queda da Rota da Seda Antiga, só pelas grandes navegações, mas a questão do controle turco foi fundamental, sobretudo, para que essa mudança tivesse impacto maior. Gente, é um mapinha mais ilustrativo para vocês, a gente não chama isso nem de um mapa temático, né? Mas deem uma olhada aí como essa rota, ela sobe pela Mongólia, ela entra pelo Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque, Síria, Turquia, Grécia, Itália. Ela tem um complexo viário, um complexo cultural, um complexo de interconexões extremamente importante. É importante a gente citar também que já havia, ele não chegava de maneira tão assertiva na Índia, tá? Depois eu volto também a falar sobre isso, mas o Uzbequistão lá em cima, tá vendo, gente? Também tem a importância aqui do Uzbequistão. Mas, de qualquer forma, eram muitas cidades, foram cidades que também cresceram com muita comunicação com o Império Chinês. Então, tudo isso foi extremamente importante nesse período, mas que é um período que vai cair. Agora, o que a gente está observando contemporaneamente na análise dessa perspectiva histórica? O livro que eu mais tenho gostado dos livros que saíram foi o livro de um autor chamado Jeffrey Mankoff, que ele tem a tese do Empires of Eurasia, tá? A ideia central dele é que a gente tem o século XX moldado por uma nova era de impérios euroasiáticos, tá? Então, a vontade das principais potências da região euroasiática, que é um termo cunhado por um dos maiores geopolíticos que se tem na história, que é o Mackinder, tá? É um inglês que teve uma importância enorme na construção, não apenas da teoria geopolítica, como das ações geopolíticas dos impérios europeus, no começo do século XX, até eles se tornarem países consolidados. Rússia, Turquia, Irã e China têm começado a ter ações de intervenção nos seus vizinhos, nos seus entornos, quando não de projeção global, como é o caso da Rússia e da China, se utilizando das heranças históricas que eles tinham imperiais, tá? O que a Rússia alega quando ela invade a Ucrânia? Que aquilo fazia parte da mãe Rússia, entendeu? Que Kiev foi o nascedouro da Rússia. Foi a cidade icônica de nascimento da Rússia, que depois, durante a fragmentação do Império Soviético, você teve essa independência, mas que sempre continuou com uma participação muito forte, mas que, na verdade, para os russos que eu digo do governo, né, a diplomacia, os militares, os geopolíticos russos, entendem que aquilo é Rússia, tá? Eu tenho tido muito contato com o pessoal da Embaixada da Rússia aqui,
eles estão, obviamente, com um problema de imagem, né? A imagem russa no Brasil está muito ruim, no mundo ocidental está muito ruim. E eles querem melhorar essa imagem, eles têm procurado para fazer evento, para conversar. E eu tenho muito interesse em saber como anda a vida efetiva nas províncias ocupadas pela Rússia. Eles não dizem províncias ocupadas pela Rússia, eles dizem a Rússia. Porque para eles agora é território russo. Domínio total. E essa é uma prática imperial russa clássica. A Rússia é o maior império territorial do planeta. E ele é hoje o maior estado territorial do planeta. Ele se usa dessa perspectiva. A Rússia, não sei se todos aqui têm conhecimento, foi um estado tricontinental, europeu, asiático e americano. O Alasca era da Rússia, né? Foi vendido em 1858. Então, veja, a Rússia usa dessa herança para fazer uma geopolítica contemporânea. E a China passa a fazer o quê? A usar a herança da Rota da Seda para ter efetivamente uma expansão mais radical do poder chinês, que torna-se efetivamente uma potência global. É importante que se diga isso, tá? Porque não era a visão que se tinha da China, ainda muito desestruturada, ainda com muitos problemas internos, etc., e que não seria capaz de ter essa projeção global, tá? Então, isso é muito importante para a gente fazer essa análise. Então, dentro dessa nova geopolítica, o Mankoff assuma que toma a relação de formas econômicas desiguais ou lances para garantir lealdade de populações que compartilham fronteira religiosa, linguística, étnica e outras ligações. A Rússia se usa bastante da questão militar. Azerbaijão, na Crimeia, agora na Ucrânia, na Chechênia, Ossétia do Sul, todos esses territórios, ele se utiliza bastante dessa perspectiva mais militar e tenta, da perspectiva histórica, linguística, de outras formas, na Ásia Menor, econômica, sobretudo, né? E a China não, a China tem mais essa projeção a partir de elementos da geoeconomia, da economia, né? Do crescimento que ela teve, entendeu? De qualquer forma, a gente vê dois grandes núcleos geopolíticos aí, tá? Um núcleo que está no Ocidente a partir da potência americana, que era até pouquíssimos anos atrás de hegemonia inconteste, e ela deixa de ter essa hegemonia incontestável, ela passa, sim, a poder ser contestada, e ela é contestada em diversas áreas do planeta. A Ucrânia é a maior delas, e é impressionante o que foi capaz de fazer na Ucrânia a Rússia, porque ela não conseguiu ser detida, tá? E o núcleo geoestratégico continental, que é ocupado pela Rússia, pela China e pela Índia, que tem China e Rússia como parceiros sem limites, que tem Índia e China como inimigos, e que tem Rússia e Índia como grandes aliados militares e energéticos, e que tem, nessa confusão toda, Rússia, China e Índia fazendo parte dos BRICS. Né? Ou seja, num complexo geopolítico que é muito desafiador para qualquer analista. Tá? Se eu fizer uma pergunta objetiva aqui, muito dificilmente alguém vai poder me dar uma resposta correta. Mas o que os BRICS fazem? O que efetivamente os BRICS fazem? É difícil de responder, sabe por quê? Porque tem mais de 200 reuniões por ano. Sabe quantas delas têm resolução formal, política aplicada, etc.? Nenhuma. É muito difícil sair um acordo, porque China e Índia brigam, a Rússia, não sei o que lá. Então, a gente tem uma dificuldade enorme. Ela entra como uma organização para ter um impacto sobre o sul global, para projetar os países do sul global e para ter diminuição da dependência econômica, sobretudo no mercado financeiro depois da crise de 2008, mas ela tem muita dificuldade de ter consensos, exatamente por causa desse imbróglio tão grande.
Agora, são 3 grandes potências. Só que daqui a gente precisa retirar a Índia, porque a Índia não foi um grande império, assim como foi a China e a Rússia, né? Então, ela não se propõe, como esses países se propõem, a restaurar essas heranças desse imaginário que foram tão importantes na Constituição de todo o seu processo histórico e político, por consequência. Então, a Índia fica fora, já a Rússia e a China não. Então, o que o Mankov fez, só para terminar minha última fala sobre o Mankov, o emaranhado pode assumir uma forma de poder militar, como é a Rússia na Ucrânia, de forças turcas no norte da Síria, ou contra os iraquianos, ou contra os iranianos no Iraque, ou contra os curdos. A Turquia, hoje, é um país central, tá? Para a entrada na União Europeia, para garantir que a União Europeia não perca totalmente o pé dentro do Oriente Médio, ele é um país gigantesco produtor de armamento, de alta tecnologia, drones. Eles têm uma potência do complexo econômico de defesa hoje, parceiro importante, vende arma para todo mundo, tá? Então, ele passa a ser um ator geopolítico regional muito, muito relevante e também vem se utilizando dessas heranças do Império Turco-Otomano, tá? Por exemplo, para avançar para dentro de territórios sírios. Inclui também a interdependência econômica e ligações familiares, tribais, fronteiriças, etc. Né? Bem como visão de integração regional, como a iniciativa do Cinturão e da Rota, Belt and Road Initiative. Tá? Hoje, o termo correto para a utilização é Belt and Road Initiative. Tá? E Cinturão e a Rota é o... Como é que fala? É a tradução dele para português. Eu acho tão ruim essa palavra que eu acabo utilizando ela em inglês mesmo. Tá? Mas tem também a União Econômica Euroasiática. Eu vou depois comentar também sobre essas questões institucionais para vocês. Tá? Aí eu vou passar agora por uma análise que eu acho bem importante e que simplifica um pouco, mas que eu acho que é importante agora simplificar, porque a complexidade do crescimento chinês ela é assustadora, porque ela é de um dinamismo muito, muito rápido no tempo, né? Ela leva aí desde basicamente 1980, final de 70, para uma capacidade de transformação econômica, territorial, geoeconômica, geopolítica, industrial, de desenvolvimento. Eu não sei se vocês sabem, hoje os salários chineses são maiores que os salários brasileiros. Tá? Então, se você quiser falar que lá tem trabalho escravo, lá os salários hoje, em média, são maiores do que os salários brasileiros. Tá? Isso é muito, muito importante. Pode falar, Flávia. Tá desligado. Desculpa. O salário na China hoje está em torno de R$ 6.500. Salário mínimo, né? Salário médio. É assustador. É assustador esse tamanho desse dinamismo e o tamanho do dinamismo das inovações, né? E isso acontece. Eu gosto bastante de utilizar esse mapinha aqui, que infelizmente ele fica abaixo numa apresentação assim, mas dessa demonstração, que é a demonstração de como a China foi invadida por diversos inimigos, mas, sobretudo, na sua área principal aqui, nessa região onde tinha carvão, ferro, etc., que foi a área da Manchúria, né, mas também de todos os açoites que foram feitos aqui pela Inglaterra, pela entrada pela França, e etc. Então, a gente chama isso de um século de humilhação, mas que ele vai passar por alguns pontos que eu considero centrais. Tá? O primeiro deles é o famoso Deng Xiaoping, as modernizações, e a década de 80 como uma década de modelo basicamente asiático, de substituição de importação,
Mas a entrada da parceria entre a China e os Estados Unidos a partir da década de 70, com a visita do Nixon, que a gente tem essa perspectiva da China se olhar e se modernizar, né? Porque a revolução cultural ela é uma revolução que ela consegue aglutinar um sentimento, né, extremamente nacional, voltado para o comunismo chinês, né, muito importante, com muita busca com a União Soviética. Não eram parceiros, não eram amigos, mas já se prestava bastante atenção, tá? É muito importante. O principal parceiro geopolítico passa a ser o Paquistão, que está passando por um processo muito radical interno entre a cisão do Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, que depois se desmembram, e também com a Índia. É a que articula a construção da bomba nuclear paquistanesa, após a construção da bomba indiana. Então, tudo isso que rivaliza muito e mantém, até hoje, o único núcleo internacional verdadeiramente sério territorial, sem demarcação, que é Ladakh, Caxemira, e que vão tendo aí inúmeros problemas militares e diplomáticos e geopolíticos que colocam em confronto direto Paquistão e Índia, e China e Índia, e Paquistão e Índia como grandes aliados. Mas aí, eles ainda não tinham se modernizado, né? Aí, quando entra a década de 80, aí em 80 eu poderia ter colocado a industrialização, sobretudo numa zona mais litorânea, né? Com muita contenção da migração. Mas o que a gente vai observar é que é muito importante isso também, que essa ideia de que as zonas econômicas especiais eram litorâneas, elas vão sendo combatidas com o tempo, que elas avançam de maneira muito rápida e acelerada para o interior. Tá? Eu tive uma invasão no meu computador de um hacker chinês, né? Isso foi em 2008, no meu e-mail. Em 2008, tá? Quando eu fui ver a cidade, eu falei assim, é uma cidadezinha chinesa. Quando eu cheguei lá, era uma cidade que estava localizada a 2.000 quilômetros da costa e tinha 4 milhões de pessoas. Quando eu fui ver, era um mega centro industrial. Então, ela não era mais essa ideia de que você tudo litorâneo, as zonas, o litoral. Aquilo foi no começo, foi simples, mas ele rapidamente se projeta também para esse interior, criando um complexo de uma rede urbana extremamente ativa, bem conectada, com infraestrutura de ligação ferroviária, hidroviária, de grandes estradas, estradas médias, estradas pequenas. Tá? Só que a década de 90 implanta dentro do pensamento chinês uma questão central: as crises subsequentes que vão ocorrer, né? A partir de 94, 97, 98, 99, que são as crises asiáticas, a crise russa, a crise brasileira, dos tigres, e depois, em 2000, a própria crise de Nasdaq. Isso chama muita atenção ao governo chinês, e o governo passa a entender duas coisas, tá? Aliás, algumas coisas importantes. Tem 2 generais que vão escrever um livro que passa a entender a guerra como um elemento para além do espectro militar. E isso é muito importante para a própria geopolítica chinesa. A geopolítica chinesa não se entende como geopolítica, tá? Se não tem essa matéria nas universidades chinesas. A geografia, propriamente dita, na China, não é uma disciplina tão desenvolvida. Hoje em dia, até mais relações internacionais. Geopolítica continua sendo uma disciplina bem ocidental. Mas como a gente tem essa ótica ocidental e olha para a geopolítica, a gente analisa isso a partir dessa ideia de que a guerra para a China passa a ser analisada pelo comando do desenvolvimento, pelo comando do espectro militar, pelo comando do espectro cibernético, comando da informação, comando das finanças, centralização total do comando financeiro, banco central independente, não ter política industrial,
todos os modelos liberais, eles nem entendem quando você fala isso. É uma coisa que os asiáticos, eles olham para os ocidentais hoje e falam assim, mas meu Deus do céu, como assim? É o Estado que faz isso. Em todos os lugares do mundo. Inclusive nos Estados Unidos, na Europa inteira, quem faz é o Estado, mas vocês olham e acham que o Estado não quer. É o quê? Não é ele que faz, entende? Então, eles passam a ter essa perspectiva de que a guerra é muito mais do que isso, que eu preciso controlar. O sistema financeiro e a inovação vão para o centro das preocupações chinesas. Então, o que os anos 2000 trazem para a China? Centralidade de investimentos no setor de ciência, tecnologia e inovação. Então, eles saem da fábrica do mundo para ir para um lugar de capacidade inovativa da construção civil, da construção de estradas, vias, aeroportos, ferrovias, capacidade de operação mineral, energética. Eles vão para a Ásia, o cara fala assim, mas os chineses, sim, eles conseguem sair de lá, entender como é que é um terreno completamente distinto do que eles têm no país deles, operar, fazer um porto seco, fazer a mineração, tirar de lá e desenvolver lá na China. Entendeu? Então, isso começa a dar para o chinês um know-how, desde a infraestrutura básica até a comunicação. E aí os chineses vão desenvolver uma capacidade de infraestrutura e vão desenvolver uma capacidade comunicacional assustadora, que inclusive permite eles fazerem essas grandes empreitadas. Mas, gente, em 2021, eu estou aqui em Seropédica, quando eu olho para o lado do kitnet que eu alugava aqui, quando eu passava um tempo aqui, que eu não morava ainda aqui na cidade, estavam 2 kitnets alugados para chineses, da State Grid, uma das maiores estatais de energia, que estavam fazendo a linha de transmissão, que sai lá do Pará e chega aqui em Seropédica, uma linha de transmissão de energia. Entregue 3 meses antes do prazo. Eles atravessaram a Amazônia, Cerrado, Serra do Mar, Mata Atlântica, e chegaram aqui. Entendeu? Foi simplesmente essa capacidade de construção que esses caras têm. Então, imagina o tamanho do desenvolvimento que eles vão ter em todas as áreas. Todas. Porque eu preciso ter uma comunicação direta com a China. Entendeu? Eu preciso me comunicar em português aqui. Eu preciso saber como é que é a legislação brasileira. Como é que eu me adapto à legislação brasileira? Se a legislação brasileira me é favorável ou não? Onde ela não é? Como é que eu faço? O que eu suplanto? Como é que eu não suplanto? Assim, é seríssima a capacidade institucional que a China conseguiu promover a partir dessa, e muito rápido. Tá? E aí, a partir disso, numa velocidade assustadora, em 2013 eles fazem uma projeção internacional hipercentralizada, com um comando junto com a entrada do Xi Jinping. Entendeu? O Xi Jinping, ele não está alçado onde ele está, porque a China virou uma ditadura, porque antes ela alternava o poder. Não, porque ele conseguiu ser um presidente que centralizou. Se você for em qualquer lugar que você vai na China e tem o organograma do governo, ele é chefe das Forças Armadas, ele é chefe de inúmeras secretarias extremamente importantes dentro do organograma da China. É o primeiro lugar que vai um presidente. E eles passaram a ter uma capacidade diplomática também sem precedentes. Tá? Então, eu gostaria também de deixar muito claro isso. Às vezes, a gente tem diversos intelectuais brasileiros, sobretudo ligados ao campo progressista, que é muito torcedor, é muito enfático em dizer que a China... Eu não sou torcedor pela China, eu sou um analista que observa a China, tá? E entre você torcer eu torço pelo São Paulo, meu time de coração, e pelo Brasil. Mas eu não torço pela China, não é que eu quero... A China tem que... Eu não quero que ninguém domine o Brasil, eu não quero fazer parte, não é essa a ideia. Mas, assim, negar a capacidade de desenvolvimento geopolítico e do desenvolvimento
direto, que tem uma capacidade espacial. Isso aí se espraiou no mundo. Tá? Na Ásia, tá? Se você for ao Laos, as pontes, o metrô no Vietnã, que são inimigos, tá? O último grande problema militar chinês foi no norte do Vietnã. Entendeu? Mas tá lá, fazendo negócio, construindo ponte, construindo estrada. Tá no Laos, que já é um parceiro histórico, tá no Camboja, tá na Tailândia, tá em Myanmar. Entendeu? E ele passa em Bangladesh, ele tá... A Índia, que tem maior... resistência, mas mesmo assim também estabelece muitos negócios. Aí Paquistão nem se fala, mas está na Cazaquistão, tá assim, enfim, ela vai se espraiando. E foi capaz de colocar dentro dos BRICS a Arábia Saudita e o Irã juntos. Entendeu? Então, veja, é algo que assusta bastante. E a nova Rota da Seda é quando o Xi Jinping entra e tem uma centralidade. Tá? Também esse uso, mas para nós é o que a gente usa assim numa tradução mais simples. Mas essa centralidade da Rota da Seda, ela vai ser importantíssima e ela tem dois lados. A gente observa muito ela por um lado geoeconômico, tá? Mas ela vai ter uma importância geopolítica para a China muito grande. A principal delas é todos os países que reconheciam Taiwan para aderir à nova Rota da Seda têm que retirar o reconhecimento de Taiwan. Então, Taiwan, a partir da nova Rota da Seda, vai perder uma força geopolítica que constituiu quando se consolidou como um tigre asiático na década de 80. Taiwan chegou a ter 80 países que reconheciam a sua existência como Estado independente. Hoje são 16. Tá? E a nova Rota da Seda tem um papel central nisso. Então, não é brincadeira o tamanho do uso geopolítico, diplomático e econômico que a Rota da Seda teve nesses parcos 10 anos de existência. Tá? Mas que são parcos em tempo e monstruosos em capacidade operacional. Tá? Então, é uma guinada geopolítica sem precedentes, é algo que a gente precisa entender muito bem como é que ele operou, né? Sobretudo operou, ele perde a centralidade agora, mas de qualquer forma é isso. Queria mostrar para vocês, olha, dispêndio de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB, de países selecionados, só para identificar vocês aí, a curva chinesa é a curva, gente, vocês percebam, opa, eita, estão me ouvindo? Então, a curva chinesa, sim, eu não sei se vocês conseguem observar, é a em verde, ela sai aqui em menos de 1% e vai para 2,5%, tá? Só que, minha gente, é assustador esse salto, porque é um salto que acompanha não só o crescimento na participação, mas o crescimento de 10, 12, 15% ao ano que a China tinha. Entendeu? Então, pensar esse número na verdade, pensar um número que ele é exponencial, ele é um número muito gradativo. Né? Não deveria ter usado esse termo matemático, mas enfim. Mas ele é um número muito, ele é uma crescente muito grande. Tá? E em preço corrente, aí dê uma olhada o que é essa explosão. Entendeu? É assustadora, e ela é uma curva, um pico, que vai embora e vai fazer da China esse monstro de capacidade geopolítica muito grande. Eu adoro trazer esse cara aqui, que é um dos maiores geopolíticos do século XX, que é o Brzezinski. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele foi o homem das grandes estratégias, o homem que pensou bastante as estratégias americanas durante a Guerra Fria. E ele, em 2001, faz uma díade do que a China vai ser e do que a China não vai ser. É muito bacana isso, mas o que eu mais gosto é esse aqui. A China não se tornará uma potência global.
embora seja uma potência regional capaz de valer dos seus interesses nacionais. A visão, há 20 anos atrás, do maior geopolítico, dos maiores geopolíticos, era essa. Então, não se previa essa capacidade, como a gente vê agora. Tá? E aí a gente tem a própria Belt and Road, que vai ser uma saída muito, muito radical. Ela sai com One Belt, One Road, em 2013, mas ela entra com a Silk Road Economic Belt, com a Maritime Silk Road, e depois com a Rota do Ártico. Tá? Pra vocês terem uma ideia, quando eu estive lá em Xangai, havia um pesquisador russo, um grupo de pesquisadores russos, que estava desenvolvendo, junto com os chineses, um barco de quebra-gelo capaz de, através de sensoriamento remoto, indicar, mesmo nos períodos mais frios, rotas pelo gelo que pudessem fazer pelo Ártico. Eu não sei se vocês têm essa dimensão geográfica, mas a ideia da Terra como redonda, né? Quanto mais próximo aqui do Ártico, menor são as distâncias, né? Então, a Rússia, ela parece desse tamanho, mas a Rússia é muito pequenininha. Apesar dela ter o tamanho que ela não tem aquela dimensão das cartografias de Mercator, que são as maiores tradicionais. Ela é muito menor. E, em cima, essas rotas aqui são muito mais simples. Você sai de Vladivostok, passa ali para o Estreito de Bering e Tumba. Então, eles já estavam fazendo esse tipo de rota, mesmo nos períodos de gelo, para ver, através de tecnologias de sistemas de informação geográfica, para atravessar no período do gelo, né? Então, por isso que vai te chamar da iniciativa do Cinturão e da Rota, uma grande iniciativa, que não é só a Rota da Seda, que não é só a Rota Marítima, tem a Rota do Ártico também, então ela é muito mais complexa, tá? Isso vai sair com 80 companhias, hoje 149 países signatários, uma proposta de relações mais horizontais, né? Investimentos diretos, tirados do papel, construção de portos, aeroportos, ferrovias, tananã. E, novamente, não é uma questão de querer enaltecer a China. Não, a questão da consolidação, entendê-la como um ator geopolítico extremamente capaz de atuar em diferentes áreas, territórios, de constituir parcerias, cooperações, etc. Ela vai ser massacrada por todos os inimigos, etc., para dizer, não, mas ela está criando como é que fala? Debt trap, está criando uma... Oh, meu Deus. Professor, desculpa, uma armadilha da morte? Uma armadilha da dívida. Uma armadilha da dívida, né? Está criando uma armadilha da dívida, porque os países estão se endividando, não vão ter como pagar, e realmente está tendo uma série de problemas desse mesmo. Tá? Mas você tem as consolidações que estão feitas aí, e ônus e bônus você está tendo efetivamente. Olha, eu falei aqui no começo, a Isabela não botou uma fé. Eu não sei se está todo mundo ciente. Na América Latina, são 20 países signatários, tá? O Panamá, parceiro histórico americano, que na verdade é um quintal americano, se a gente, com devido respeito aos colegas panamenhos, mas quando eu fui ao Panamá, por exemplo, a área no entorno do Canal do Panamá é inteira americana, inclusive militar, né? Militarizada, tudo isso, o Panamá deixou de reconhecer Taiwan em 2022 para aderir à nova Rota da Seda. Causou um alvoroço na diplomacia americana. Imagina o diplomata americano que estava lá quando os Estados Unidos receberam a notícia do dia para a noite de que havia sido retirado o reconhecimento de Taiwan. Tá? Isso foi um problema gravíssimo e retirou e está fazendo a expansão de um novo canal ao norte do Canal do Panamá.
Tá? Então, é muito sério, é muito grande, tem isso. Agora, eu também tenho que dizer que depois da pandemia e depois da invasão da Ucrânia e do acirramento das disputas entre a China e os Estados Unidos, isso vem arrefecendo, tá? Mas é um papo que eu quero deixar lá para o final, tá? Tem um discurso geopolítico, desculpa, gente, acabou, eu tinha feito a tradução, mas eu não salvei alguma coisa assim, mas também são 5 elementos muito simples, para quem não sabe: coordenação política, conectividade, livre comércio, tá? A China força bastante o livre comércio, integração financeira, trocas entre povos, né? Facilidades, né? Essa ideia. Tem uma questão cultural de levar. Eu não sei se aí na UFMG tem, mas aqui já teve os cursos de chinês do Instituto Confúcio, estão espalhados pelo Brasil inteiro, não só pelo Brasil, para Colômbia, Panamá, Chile, Argentina, tudo que é lugar tem curso de chinês, etc. Então, tem a própria agência de comunicação chinesa fazendo um discurso geopolítico muito forte, né, que eu chamo de discurso geopolítico, mas que você vai ter, a gente chama os intelectuais, né? Quando eu fui para lá, você vai escreve um texto aí, eles colocam de maneira muito clara: avoid sensitive topics, né? Evite temas que podem dar problema, e os brasileiros que escrevem artigos muito, digamos, favoráveis à China são brasileiros que vão ser publicados no China Global Times, eles vão ser publicados nos grandes jornais chineses, e aí isso vai a Xinhua. A China tem um sistema de comunicação que é o seguinte: todos os jornais são controlados pela agência de comunicação Xinhua. Então, nada pode ser publicado fora isso aí, tá? Então, se você der uma entrevista à China, se você escrever um artigo para a China, etc., isso vai ter que passar por essa agência de comunicação, tá? Tem brasileiros que trabalham lá, até por isso que a gente tem esse tipo de informação, tá? É assustador o tamanho institucional dentro da China. Então, foi um movimento que é um movimento de uma guerra diplomática, para usar um termo mais forte, mas dessa ideia de que ela está no Conselho de Estado, nesse National Development and Reform Council, que é o conselho, o ministério gigante deles, né? É um ministério que coordena grandes ações no Ministério de Política Externa e no Ministério da Comunicação. Então, ele está no topo do topo do topo da prioridade chinesa. Tá? É daí que sai como uma operação de guerra mesmo, de sair, ter capacidade de atuação e ir nos diferentes países, angariar fundo e conseguir sair, ter projeto, sair de lá com a Belt and Road assinada. O Brasil não é signatário, né? Tá? A China faz uma pressão enorme para o Brasil ser signatário, mas o Brasil tem um problema. Ele sai ele sai da Dilma, vai para o Temer, né? 2013, 2013 não, 16, aí a Dilma estava lá um pouquinho, mas muita conturbação. Aí vai o Temer e Bolsonaro, né? Então, a gente não assina, mas não assina também porque o Itamaraty tem uma visão de que o Brasil não vai ganhar muito com isso. Entendeu? E a China, perdendo um pouco a centralidade da Belt and Road, ela também deixa de ter tanto interesse. Mas, mesmo assim, agora, uma proposta de construção de uma grande obra de infraestrutura para interligar o centro do Brasil ao Pacífico, tá? A China está fazendo muita pressão para que isso faça parte, que ela consiga ajudar e que isso vá fazer parte da nova Rota da Seda. Tá? Mas nós não somos signatários ainda, e nem a visita do Lula no passado conseguiu fazer com que o Itamaraty assinasse a nova Rota da Seda. Então, tá aí uma das coisas, mas o que eu queria dizer para vocês é que teve essa saída, e são 149 assinaturas. Vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. O tamanho disso dentro do espectro institucional chinês. Principal banco de investimento, os principais.
Tá, no Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank, na ASEAN, cria-se um corredor, 5 grandes corredores econômicos, com o principal dele, o China and Pakistan Economic Corridor, está na academia de ciência, está nas universidades, está em think tanks, está em assessorias de conferência, está em centros culturais, e está na criação de um Belt and Road Forum, tá? Que ele teve poucas vezes que ele apareceu. Ele está também em todo o Xangai Forum, que é o principal fórum de conversa, está em todos, dentro do Partido Comunista, nem se fala. Mas esse Belt and Road Forum, eu vou só chamar a atenção para vocês de uma coisa. Você imagina que os Estados Unidos lançam uma política, América para os americanos, Says America Great Again, qualquer uma coisa assim, tá? E você imagina que ele faz um fórum para discutir isso, e 49 presidentes do mundo participam. Foi isso que aconteceu no primeiro Belt and Road Forum, tá? É extremamente significativo do ponto de vista diplomático, geopolítico. É, assim, impressionante o que foi o primeiro Belt and Road Forum. O segundo já não teve mais. Mas até o primeiro-ministro da Itália estava presente. Vários europeus, Polônia, Hungria, coisa grande, gente, coisa muito grande. Então, você imagina que ela transformou algo dela, uma política própria, num evento, e esse evento recebe 50 presidentes do mundo inteiro, entendeu? E presidentes importantes, Etiópia, Malásia, Indonésia, assim, coisa grande aconteceu dentro desse Belt and Road Forum, tá? Por que eu também vou dizendo que vai perdendo um pouco a centralidade? Porque dessa última vez já foi muito mais esvaziado, diminuído, inclusive, pelo próprio governo chinês. Agora, foi consolidado um caminho e inúmeras ações que aí estão, tá? Então, aí para vocês, China, Mongolia, Russia Economic Corridor, China, Central Asia, West Asia Economic Corridor. Esse aqui, dê uma olhadinha, extremamente Cazaquistão, Uzbequistão, Turquia, entendeu? Kirguistão, Paquistão, China, Cazaquistão, Rússia, China, Kirguistão, Uzbequistão. Não é brincadeira, tá? Tudo isso foi construído, foi efetivado? Nem tudo isso foi, mas perceba que foi uma iniciativa que teve realmente um impacto muito grande. China, Indochina, Península, China e Pakistan Economic Corridor, esse é o mais importante de todos, e o China, Bangladesh, Índia, Myanmar Economic Corridor. Esse daí foi o menos importante, sobretudo porque Myanmar entra num processo interno muito grave e China e Índia também passam a ter rusgas cada vez maiores. Ok? Minha gente, esse aqui eu vou falar um pouquinho só do corredor do Paquistão, porque é efetivamente o corredor que mais teve impacto, mais teve visibilidade, mais teve também confusão. Tá? Teve um ataque terrorista paquistanês para cima dos trabalhadores chineses, naquilo que ficou chamado como Red Mosque, e mesmo assim a China não retalhou o Paquistão. Tá? Entendeu que era mais importante a manutenção da parceria do que qualquer tipo de retaliação. Mas fez com que o Paquistão massacrasse o grupo que fez o ataque. Assim como no Brasil, tá, gente? Eu não sei se vocês eu estou viajando muito ou está dando para entender assim, a minha linha lógica, gente? Tá tudo bem? Posso prosseguir dessa forma? Obrigado, cara. O Brasil, quando ele tem... o governo Bolsonaro começa a falar, né, o governo, os aliados, né, começam a falar que a gripe chinesa e culpar a China pela questão da gripe, da Covid, a China tem um processo assustador, violentíssimo dentro da diplomacia, que faz com que todo esse pessoal tenha que voltar atrás.
porque as ameaças eram muito graves. A China tem uma geopolítica a partir da diplomacia que é gravíssima, tá, gente? Dou esse exemplo da Red Mosque, dou o exemplo do Brasil e dou um exemplo mais sério ainda. Em 2009, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, decide receber o Dalai Lama, que é o grande líder do Tibete Livre, uma recepção presidencial. A China estava comprando 3 caças franceses, tá? No valor de, acho que 200 e não sei quantos bilhões de dólares. A China chamou a presidência e falou assim, suspende essa visita agora, se não suspender, a gente suspende a compra dos caças. O Sarkozy falou, não, eu vou receber o Dalai Lama. Eles suspenderam a compra de 3 caças de mais de 200 bilhões de dólares. Tá? O desespero foi tamanho na indústria, na bolsa, em tudo que é lugar da França, que ele teve que passar o vexame de sair do encontro e não encontrar mais o Dalai Lama. Cancelaram o encontro. Então, esse é o tamanho da diplomacia. A diplomacia chinesa, se continua aquela gracinha do Bolsonaro aqui no Brasil, era capaz de chegar lá na frente e parar, simplesmente falar assim, olha, ficamos sabendo que tem gripe aviária, não importamos mais nenhum grama de frango, e do dia para a noite fecham todos os portos. Os navios estavam no meio do mar, e acabou. Tá? E não tem, é centralizado, é verticalizado, e acabou. Então, essa é uma diplomacia muito, muito forte, que aqui no Paquistão acabou, como é que fala? Relevando, porque entendia que olha o tamanho das coisas que se tem aí. O long term, alinhamento, tem aí todas essas linhas laranjas, o Karachi, a Motorway, tem, vou passar aqui, ó, diversos projetos de construção energética. O Paquistão é um país que tem seríssimos problemas de energia. Tem um parceiro meu do Paquistão, que quando eu vou falar com ele, eu preciso me adaptar, porque o cara ele tem os apagões diários. Pablo, eu não posso, que a partir das 7 da noite aqui tem apagão. Você não pode me falar comigo até às 5 horas, que é mais garantido. Então, isso é muito grave. Eles têm inúmeros projetos de energia eólica, solar, hidrelétrica, hidráulica, etc., né? E a construção de um porto, que é esse porto aqui de Guadar, ó, tá aqui embaixo. Eu não sei se a minha setinha está aparecendo para vocês. Tá? A Belt and Road está aí. Tem uma rota de trem que já está chegando na Polônia, para vocês terem ideia do tamanho da encrenca. Tá? E eu gostar de mostrar esses 2 mapas para vocês. São mapas meio temáticos, assim, é difícil a gente fazer a construção de um mapa desse tamanho. Eu estou me esforçando nesses últimos anos, mas mesmo assim a gente ainda não chegou num mapa legal mesmo. Até o Jonatas, que participou com vocês, ele tem feito, mas esse aqui eu acho bem interessante, tá, gente? Porque aí ele mostra um outro mundo para a gente cartográfico, que é muito importante. Eu gostaria de uma das mensagens que eu pudesse passar para vocês, que estão comprometidos com análise da Ásia contemporânea, etc., olhem para o mundo também dessa forma, tá? Porque como a nossa saída é pelo Atlântico, a gente está muito viciado em olhar o mundo pelo Atlântico. E cada vez mais esse mundo pacífico, ele vai ser um mundo importante. Então, a aposta que se tem hoje é uma aposta de construção de portos no Peru, no Chile. Tem esse estreito que passa aqui embaixo, gente, como um estreito que possa aliviar um pouco as tensões dentro do Estreito do Panamá, do Canal do Panamá, né, das disputas que tem aqui, que é um estreito no Chile que está em disputa radical entre a China e os Estados Unidos, né, que é uma rota marítima importantíssima hoje. Eu esqueci de mostrar para vocês um detalhe muito importante também. Tá? Peraí. O problema, deixa eu ver só se teve um mapa aqui que eu não vi. Ele... Não veio. Tem um problema aqui também, gente, muito sério, que é esse aqui, ó.
Essa linha azul, vocês estão acompanhando ou não? A minha setinha. Acompanham ou Sim, não? sim. Ó, Não, essa não dá pra setinha ver. aqui saindo. Não, Hã? pera. Ó, Acho que não dá pra ver. minha gente, Ah, tá. Eu também não estou enxergando, não. Assim, tá, deixa eu ver se. Vejam se por aqui vocês enxergam. Enxergam? Agora? agora sim. Agora Tá. sim. Ó, então o que eu estava querendo mostrar para vocês era essa passagem aqui pelo Chile, tá? Por esse estreito, pelo porto de San Diego. E aqui, ó, essa passagem, minha gente, é o maior problema, gargalo que a China tem, porque ela tem que sair do hemisfério norte, baixar até o hemisfério sul para passar pelo Estreito de Malaca, que é o maior estreito em problemas de pirataria do mundo, para poder acessar o Ocidente, tá? A África, ou o próprio Oriente Médio, etc., né? Então, esse é um gargalo que tem que... A Rota da Seda poderia, a nova Rota da Seda, né, diminuir esse impacto, integrando aqui por dentro. Mas estão vendo como é importante olhar esse mapa? Eu vou dar depois outro exemplo para vocês também da importância de olhar esse mapa, tá? Deem uma olhadinha aqui, só para vocês saberem da América Latina, número de projetos de infraestrutura, tá? De 2015 a 2019. É assustador isso aqui, tá, gente? Tá? Olha o emprego aqui, ó, mais de 60 projetos. E hoje, minha gente, ó, energia, porto, telecomunicação, transporte e o resto, tá? Eu vou chamar bastante atenção para vocês, porque uma das coisas mais, digamos assim, do senso comum que a gente pode ter é pensar o seguinte: a China tem os maiores investimentos em setores minerais, energéticos, tananã, tananã. Sim, cada vez mais isso está mudando para o setor de telecomunicações, tá, gente? Ok? Essa é a grande preocupação. Dos 49 acordos que nós tivemos o ano passado com a China, a maior parte deles foi em ciência, foi tecnologia de comunicação e informação, tá, gente? No Brasil, por exemplo. Isso serve nos outros países da América Latina também. Tá? Então é isso. Diversas corporações, tá? Só para mostrar para vocês o peso na América Latina. Aqui, minha gente, são os problemas que a China vem enfrentando no mundo contemporâneo, tá? Então, para mostrar para vocês o seguinte, agora eu vou sair um pouco dessa coisa da Belt and Road para entender o seguinte: olha, gente, nós estamos com um problema que a China passa a enfrentar, depois dessa expansão, ela passa a enfrentar um realinhamento que não é um realinhamento tão simples, que está envolvendo disputas, essas que são azuis clarinhas, pouco menores, e as azuis escuras mais fortes, tá? Filipinas, Taiwan, Japão, Malásia, Índia e Cazaquistão, e aqui, Europa, Paquistão, Índia, Mianmar. Então, veja, o entorno geopolítico chinês começa a se configurar dentro da Europa um problema em relação ao apoio restrito da China e as relações que vão começando a pesar contra ela. Tá? Na China, são os problemas de fronteira tradicionais, teve morte há 2 anos atrás, então tem uma série de problemas. Tá? A Mongólia também passa por problemas com eleições de opositores. Tá? O Cazaquistão também, com questões das etnias muçulmanas que estão sendo cada vez mais maltratadas pelo governo Xi Jinping. Tá? Então, são inúmeros problemas aí que a China vem enfrentando. Então, ao ter esse gigantismo que a Belt and Road ajudou a China a construir, ela também passa a ter problemas geopolíticos gigantes. Tá? Mar do Sul da China, né? Esse mar aqui, gente,
que a China passa a contestar uma série de territórios e avanços para as fronteiras em direção ao mar propriamente dito, né? Então, isso vai dando problemas. Eu vou mostrar para vocês, agora, novamente, o mapa por essa perspectiva pacífica. Alguém tem noção do que significa um mapa em que está achurado Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia? Vocês sabem o que significa isso? Não sabem? Significa isso aqui do meio, ó, Quad. Todas essas iniciativas, ANZUS, Quad, Aliança dos Cinco Olhos e AUKUS, são iniciativas para a contenção da influência geopolítica chinesa no Indo-Pacífico. Tá? 51, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Quad, em 2007, que é a criação do Quadrilateral Dialogue, que é um fórum informal, mas que troca informações, exercícios militares para conter a expansão da China, tá? Japão, Austrália, Índia, Estados Unidos. 5 olhos vem desde 55, mas tem sido retomado, e AUKUS em 2021, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Tá? 202 bilhões de dólares para construir submarino, para conter e para ajudar a Austrália. Então, está aqui. Então, percebam que muda a configuração e o tamanho do empenho geopolítico contra a China de grandes potências, de potências médias regionais, de potências com grande arsenal militar e que trazem problemas muito graves. Esse aqui é o posicionamento do exército americano no Mar do Sul da China, a partir das Filipinas. Tá? Aqui está Taiwan, Filipinas. Deem uma olhada no cercamento militar que a gente tem aqui nesse Mar do Sul da China. Tá? Olha a quantidade da presença do Exército, das Forças Armadas Americanas. Em verde, clarinho, Exército. Em vermelho, Fuzileiro Naval. Em azul, Marinha. E em cinza, Força Aérea. E aqui está a China, tá bom? Então, minha gente, a China pode ter o maior exército do mundo dentro do seu contingente de número, né? 2 bilhões e 2 milhões e 200 milhões de soldados. Mas ela tem um problema grave, ela tem um entorno que é um entorno que tem poder para caramba, tem infraestrutura e tem capacidade séria para interferir nos seus assuntos internos. Tem uma comunicação internacional também que passa a agredir a China de maneira radical. America's Bad Bet on India, quando vai dizer que que a Índia não vai ficar contra a China, porque ela não quer um problema tão grave também com a China na fronteira dela. O mito da multipolaridade, os Estados Unidos são a maior potência e ninguém vai tirar isso dele. A China e a Ucrânia e a guerra da Ucrânia. Tudo isso para minar esse pensamento de que a China é grande, ela não ameaça, etc. e tal, né? Mas está aí mostrando que sim, ameaça. Então, tem desafios muito grandes, né, para a gente pensar isso. Desafios teóricos são observar perspectivas críticas, né, dessa expansão chinesa, tá? Ou perspectivas muito clássicas, que tentam dizer que a China quer tomar o Heartland, etc. Outro problema muito grave é observar todo esse movimento a partir de uma visão muito ocidentalista, né? A forma de operação chinesa é uma forma muito particular, difícil de a gente entender, difícil de a gente acessar. Olha, quando eu fui para lá, eu queria analisar um acordo, um memorando de entendimento de 80 projetos de pesquisa com o Paquistão. Eu não consegui ter acesso, tá? Falando com o Itamaraty, falando de dentro dos maiores think tanks chineses. A Fudan é a terceira maior universidade da China, tá? Maior universidade de Xangai. E mesmo assim eu não consegui ter. Então é difícil. Você precisa entrar num grupo seleto, você precisa ter ali a China querendo efetivamente que o seu projeto seja
disponibilizado e dito, tá? Agora, tem uma perspectiva importante, que a China tem se utilizado bastante dessa ideia do geoeconomics, que é a fusão entre geoeconomia e geopolítica. Não tem um título em português para isso, porque geoeconomia em português é geoeconomia, né? Em inglês, geoeconomics é geoeconomy com Y, mais geoeconomics, geopolitics, com CS, né? Então, é a fusão disso, é uma teoria da década de 90 do Lutwak, que vai ganhar grande visibilidade com Blackwell e Harris. Esses caras do Conselho de Política Externa americano, e eles ganham mesmo, e você passa a ter a China como o American First, tudo isso são políticas que trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos de novo, fazem parte desses caras que passam a olhar a China como essa perspectiva geoeconomics e fala, os Estados Unidos têm que fazer isso. Os Estados Unidos acabou de perder o Afeganistão e o Iraque. Então, é importante que os Estados Unidos tenham uma nova geopolítica, e uma geopolítica pelo desenvolvimento econômico também, né? Tá? Aí, eu peguei só o China and Pakistan Economic Corridor, porque ele é o principal, que eles chamam de bandeira, né, da Belt and Road Initiative, que, olha, infraestrutura em zonas, construção de integração de transportes, tecnologia de informação e conectividade, cooperação energética, parques industriais, agricultura e desenvolvimento para a diminuição da pobreza, cooperação em áreas de vizinhança, comunicação financeira, diminuir as tensões na zona do Balochistão. Eu não sei se vocês conhecem o Balochistão, é uma área do sudoeste paquistanês, que faz fronteira com o Iraque, que é dominado por grandes milícias e grupos terroristas mais radicais, são contra o governo de Karachi, são contra a parceria com os chineses e também com os iranianos. Então, eles fizeram 2 ataques há 2 meses atrás, terroristas em 2 cidades da fronteira do Paquistão com o Irã, tá? Então, para diminuir isso, que é a região mais pobre do Paquistão, então tá lá. Segurança causada, instabilidade política é o maior impedimento para qualquer projeto de investimento, existem certos riscos técnicos, falta de transparência. Imagina uma coisa por uma coisa extremamente centralizada da China que não quer mostrar fraqueza nenhuma. E a outra de um governo que é conhecido por ser corrupto, complexo, etc., com morte de candidato a presidente, deputado, de liderança política, enfim, tá? Desacordo interprovincial, as províncias que brigam por recursos, etc. Então, mesmo para mostrar que a grande bandeira chinesa, ela vem enfrentando. Então, de certa forma, o que eu estou querendo mostrar para vocês, assim? Que houve uma potência muito grande na expansão da Belt and Road Initiative e que ela, a partir do seu andamento, ela encontra inúmeros obstáculos, ela encontra inúmeros sucessos, ela encontra uma capacidade, ela demonstra uma capacidade institucional muito grande, mas avolumam-se os desafios que a China passa a enfrentar. Tá? Aqui tá, olha, você veja, o Porto de Guadar, gente, você pegar uma imagem de 2005 e de 2023, tá? Ele foi aterrado, ele tem uma outra projeção, mas ele não tem um impacto tão radical quanto era o impacto que se esperava regional, tá? Até porque ele enfrenta uma competição muito grande de um porto iraniano que fica logo depois da fronteira, tá? Do Irã, tá? De qualquer forma, a geopolítica contemporânea, né? Toda a geopolítica, a gente às vezes analisa muito a geopolítica com esse vetor militar.
que a gente vai precisar cada vez mais analisar. Até porque a China está enfrentando problemas militares. Porque tem uma corrida armamentista muito grande. O Japão passou a reestruturar o seu sistema militar de defesa, do complexo industrial de defesa. O Japão não produzia armas, passa a produzir. Ele mudou. Diversos países têm os seus livros de defesa, né? O Brasil tem o livro branco da defesa. O Japão, no livro branco deles de defesa, passaram a entender a China como uma grande ameaça. Os Estados Unidos também, França também, inúmeros países colocam literalmente a ameaça na China. Apesar da China não ter um processo claro de invasão, dominação, guerra direta, confronto, que tenha, por exemplo, como tem a Rússia, né, ao invadir a Ucrânia. Mas ela tem esses dois outros pontos, né, a diplomática, política e a econômica, né, e nesse eles são muito agressivos, tá? E aí eles estão trabalhando geopoliticamente a partir disso, a Belt and Road tem uma capacidade, né, muito grande nisso, e aí eu já falei para vocês algumas coisas disso, tá? Geoeconomics, reconhecimento de Taiwan, né, diminuir a influência de Taiwan no cenário internacional, ainda que ela receba muita importância militar dos Estados Unidos, etc., ela perde visibilidade e capacidade internacional. Ela não tem mais como se reportar, chegar na ONU, ter força dentro dos organismos internacionais, né? A diplomacia é extremamente agressiva chinesa, e isso tem um impacto muito grande, né? Fim do consenso de Washington, diversos países do Ocidente estão parando com políticas neoliberais. Tem um autor chamado Paolo Gerbaldo, um italiano, que está mostrando, a tese dele é chamada do Grande Recuo, como que os países estão voltando a ter política industrial, investimento maciço no Estado, em setores estratégicos, militar, saúde, por causa da pandemia, e assim por diante, montando uma nova era que não é mais a era neoliberal. Nós temos um problema grave no Brasil, que aqui a gente está sempre na última onda. Então, nós e a Argentina, né? Então, o Ocidente todo retomando política industrial, retomando o papel do Estado, se fortalecendo, uma guerra internacional, duas gigantescas, inúmeras regionais, o Estado controlando, nego criando muro atrás de muro, das fronteiras ficando cada vez mais rígidas, e nós aqui vivendo uma ideia de que o Estado tem que acabar, de que o Estado não interessa, de que... Então, a gente vive um mundo que a onda, o tsunami chega aqui, ele chega como uma marolinha, mas ele tem um impacto gigantesco, né? Porque ele desestrutura o sistema de preocupação central. O Brasil hoje tinha que estar preocupado em ter uma estratégia geopolítica muito clara, voltada a ver como esse mundo está num complexo de contenciosos gravíssimos, e que a gente só está preparado para isso, que a gente não sabe se amanhã a gente não consegue mais importar petróleo, a gente não sabe se amanhã a China para de importar a soja da gente, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente não sabe se tem uma guerra nuclear. Então, a gente tem que ter muito Estado, porque senão a barbárie vai ser o máximo que vai acontecer, entendeu? Mas, enfim, isso está... A China vai participando desse complexo. Tá, isso aqui eu trouxe para vocês para mostrar um elemento que, além da Belt and Road Initiative, a China também está cada vez mais preocupada aí com o seu sistema de defesa e o seu sistema também naval, sobretudo, e como isso está gerando um complexo econômico de defesa muito importante. Então, não é também um país que é o topo da carreira, o topo dos países militares, mas ele já está chegando num patamar bem elevado. Tá? Esse cara está em quem? Ele é um cara radicado em Los Angeles, mas ele fez uma análise da política de inovação do setor naval chinês. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, basicamente, é que é muito bem feito. Tá?
tem líderes, empresas, plano de médio e longo prazo, economia com impulso tecnológico de demanda, né? Então o governo demanda e as empresas vão atendendo isso, então é um complexo muito bem formado. Construção do sistema de defesa com base em investimento e desenvolvimento e integração civil-militar, sobretudo na área de tecnologia de comunicação e informação, que é central. Então, tem a institucionalidade, a centralidade da Belt and Road, mas teve também outras que foram acontecendo e foram criando também uma capacidade de poder muito maior do que pode parecer a China contemporânea. Tá? Minha gente, geopolítica chinesa contemporânea tem muitas dúvidas e algumas certezas, tá? Já vou me encaminhando aqui para o final. Tá? Dúvidas são se ela efetivamente alguma hora vai ter uma reação mais assertiva, se ela vai ter um impacto maior, se ela vai abandonar de vez grandes projetos, como a própria Belt and Road. Uma coisa é certeza, tá? Daí eu vou repetir de novo, vou repetir várias vezes. A Belt and Road perde centralidade. Tá? Por quê? E por que eu quis fazer esses preâmbulos geopolíticos todos? Porque nós estamos vivendo uma invasão europeia, uma invasão de um território radical dentro do Oriente Médio, criando uma disputa intensa, grave, entre potências da região, que são potências que têm impacto regional e global muito grave, porque lidam com o setor de energia no seu mais alto impacto possível dentro do petróleo. Tá? O setor energético global tem um esforço gritante para ter diversidade energética. A China é um dos maiores países que faz isso. Mas utilizar petróleo, minha gente, é mamão com açúcar. Não tem outra palavra para usar. Pode xingar, pode falar, mas não sei o que lá. Faz o furinho, levanta, tira, refina e tchau. Bota no tanque e vai embora. Tem tudo que é lugar. Onde você quer ir? Eu quero ir em São Gabriel da Cachoeira. Tem. Eu quero ir no Quechua. Tem. No território Quechua, eu não sei de onde. Tem. Mas eu quero ir no Everest. Tem. Mas pode ter. Bora, vamos embora. Mas é difícil. Não, passa um cano. Passou o cano, abastece. Gasolina que é gás. Que é tudo simples. A Rússia conseguiu mudar toda a cadeia dela de produção da Europa para a Índia e para a China, assim, não. Ela mudou. Ela passou para lá. Entendeu? E a Europa está pagando um preço altíssimo. Tá? A população europeia está pagando um preço assustador por causa da guerra da Ucrânia e das sanções que passaram a se aplicar de não poder comprar o gás russo. Tá? Na Bélgica tem a filha de um amigo meu que está morando lá, a conta de gás dela está em 400 euros, sozinha, num kitnet, sem usar o aquecedor durante o dia. É assustador. A população europeia está já também cansada disso, mas enfim, só para mostrar como esse é um setor que ainda tem um impacto, não adianta, vamos fazer energia eólica, não dá para ser em todo lugar. Enfim, então a gente não tem a certeza sobre quais vão ser os impactos ainda disso. Tá? Tem uma semelhança muito importante entre Taiwan e a crise russo-ucraniana. Tá? Porque o que aconteceu na crise russo-ucraniana? Foram apertando tanto a Ucrânia, que a Rússia entendeu que era hora de invadir e acabar logo com aquilo, antes que o problema chegasse, e aí a capacidade efetiva de ação da OTAN fosse muito maior, no maior território da Europa, que é seu vizinho. Então, atacou antes e acabou. E aí está em guerra, agora eu não tenho como fazer esse país entrar na OTAN. Então, a gente não sabe o quanto que essa propensão toda a pesar para cima de Taiwan pode fazer com que a China tenha uma reação bélica, propriamente dita. Não é fácil, tá? Eu mostrei para vocês os mapas. É difícil. Taiwan tem uma capacidade bélica muito, muito intensa pela capacidade que os Estados Unidos têm na região. Mas a China tem ogiva atômica e a China tem uma parceria sem limite com a Rússia. Então, a gente não sabe o quanto que isso se tornaria uma guerra de dimensões assustadoras. O que o passado recente chinês indica? Que não se tem uma
perspectiva bélica, mas a gente não sabe, tá? Então tem essa diferença estratégica dela. Tem essa ideia de Guerra Fria Pronto 2, que eu odeio esse termo, mas ele é usado, então nós temos que comentar sobre ele, mas que você tem um aumento, sim, das tensões e de você ter, sobretudo na parte tecnológica, essa ideia de suspensão do TikTok, todas essas coisas que efetivamente, sim, podem acontecer, tá? Lembrando que a China e a Rússia, por exemplo, muito diferente dos Estados Unidos e da Europa, proíbem, né, os principais aplicativos de informação ocidentais. Então, quando eu estive lá, em teoria, eu não pude usar o Google, nenhuma ferramenta do Google. Você tem que ter um VPN para poder utilizar a ferramenta do Google. Então, Gmail, qualquer coisa dessa, é tudo via VPN. Só que, mesmo assim, é extremamente limitado. Então, eu fiquei sozinho, um tempão lá, num apartamento, tananã. Chegava à noite, eu não falo chinês fluente, muito menos para assistir uma televisão. Chegava à noite, eu queria ver uma Netflix. Não chega. Mesmo com VPN. Tamanho é o bloqueio que se tem para que você não tenha acesso às mídias e as filmes, etc., tudo controlado, tá? Então, eles já controlam lá, e a perspectiva de controle aqui. Há hoje uma investigação em curso das fake news chinesas que estão chegando pelo TikTok nos Estados Unidos para favorecer as eleições do Trump, tá? O Trump é o candidato favorito da China e da Rússia, tá, minha gente? Candidato favorito. Isso, né, eles estão trabalhando pelo Trump. Então, saibam que uma vitória do Trump é cada vez mais próxima, porque tem muito dinheiro e muita estratégia russa e chinesa dentro do território americano, para vocês verem como é também essa questão da informação na contemporaneidade, né? E digo para vocês, isso me foi dito por um diplomata russo, tá? Nós estamos torcendo, trabalhando pela campanha do Trump. E as sanções econômicas, né? Porque a China tem um problema maior de você utilizar sanções econômicas. E ela luta contra as sanções econômicas. Esse é o único consenso dos BRICS. Os BRICS são contra as sanções econômicas. Mas as sanções também, de certa forma, por exemplo, na Rússia, favoreceram ela, porque ela passou a integrar mais e passar a comercializar mais em Yuan. Tá? A China tem aumentado a presença da moeda dela cada vez mais, mostrado um grande impacto dentro dos BRICS, com mais de 20 solicitações de 11 adesões, tá? No Oriente Médio, né, conseguindo fazer a ligação entre o Irã, a Arábia Saudita e ter um papel central nos Emirados Árabes, e aí dentro de tudo isso, por isso que eu coloco no final de tudo, minha gente, há uma perda de centralidade da Belt and Road, porque veja o tamanho dos problemas que vão sendo problemas que envolvem a China, e não só a China, mas essas grandes disputas globais. Tá? Bom, era isso, gente, que eu queria falar. Esses últimos slides aqui vieram a mais aqui. Tá bom? Desculpa que passei do tempo aqui, mas espero poder ter contribuído aí com vocês. Não sei se foi muito confuso ou não, mas é isso. Obrigado. Obrigada, professor. Ótima apresentação. Inclusive, já tenho várias... algo que surgiu aqui, mas eu vou abrir o espaço para se os demais colegas também querem alguma dúvida, questionamento. Elmer levantou a mão. Eu também vou levantar, mas como Elmer levantou primeiro, pode ir, Elmer. Novamente, boa noite a todos. Professor Pablo, obrigado. Caiu alguma coisa aqui em casa, não sei na onde, mas tudo bem. Obrigado pela aula. Eu tenho uma pergunta que eu tenho para o senhor, é porque usualmente a gente, que quando vai ouvir sobre China, especialmente sobre iniciativas em rota,
às vezes fica um pouco receoso de conversar sobre, ou até mesmo algumas pessoas a pesquisar, e por conta de um motivo que pode parecer irrisório para uns, mas não é de se pensar, que é a questão do idioma. E vou perguntar para o senhor se tem como fazer algumas indicações de leituras em português, de preferência de autores chineses que sejam traduzidos, ou mesmo deles que vieram para o Brasil, ou algum país lusófono, que, no caso, que fale português, para o pessoal ter um acesso mais rápido. Elmer, né? Sim, Elmer, sim. olha, isso é um problema e que a gente, assim, tem tentado trabalhar muito. Agora aqui eu vou enviar para vocês, tá? Uma série de, eu tenho já, inclusive em PDF, bastante coisa, e aí eu abro para vocês, eu mando para vocês e vocês socializam aí no grupo, porque em português realmente é mais difícil, né? E eu acho também que, assim, é importante pesquisar esses temas que são paralelos. Por exemplo, teve uma pesquisa muito bacana feita pelo IPEA, em 2016, que foi sobre o Sistema Nacional de Inovação Chinês. Ela, eu acho que é central para a análise da China contemporânea, por exemplo, porque eles tiveram acesso aos dados ministeriais, eles estiveram na maior universidade, dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e assim por diante. Entendeu? Então, esse eu acho que é o que vale bastante a pena, é os que vale bastante a pena. Mas tem sim, tem indicações, e o problema da análise é que, assim, até para a gente é complicado, viu, Ana? Vou te falar uma coisa. Quando eu estive lá, uma das coisas que me chamou muita atenção é que a quantidade de evento que tinha sobre Confúcio e Marx. Mas aí você vai ver Marx, cara, a dificuldade de você integrar. Eles leem, tal, comentam, botam no documento, só que quando você vai ver, tem uma política externa de livre mercado. Assim, é de uma complexidade enorme, né? A própria política aqui, quando você, eu não sei se foi você mesmo que falou aqui para que tem que chamar de secretário-geral, né, que é o cargo, essa própria ideia, né, do partido, da centralização do Partido Comunista, né, as coisas como elas chegam, né, bem, como é que fala? É tudo bem difícil mesmo de poder ser mensurado e saber exatamente quais são as coisas mais interessantes. Eu tenho alguns textos também que eu estou tentando cada vez mais escrever, mas não é fácil, né, porque a gente aqui está sem dinheiro, chuta, bate o escanteio, cabeceia, defende, bate tiro de meta, ataca, volta. Não é fácil, né, para a gente conseguir. Mas eu vou disponibilizar o máximo de coisas que eu puder, em português e em inglês, e vou indicar para vocês quem são os autores brasileiros que têm trabalhado legal aí com a Ásia. Eu alguns deles, o Maurício Santoro, o Elias Jabbour, que fez aquele... Eu acho um livro um pouco complicado, mas que é um livro bem informativo. Eu não gosto muito dele teoricamente, mas é um livro bem informativo. Tem uma garota que eu, assim, gosto demais, que chama Alana Carmoça, que virou professora agora da UERJ. Tem o professor Hélio Farias, que está mais pela área econômica militar, ligando bastante com assuntos de desenvolvimento, inovação, e um pouco mais para a Rússia, mas também tem tido umas análises interessantes. Enfim, eu vou passar para você aí essas relações. A questão de eu pedir a biografia, as referências, é só porque é tanta questão da limitação do inglês que nem todo mundo tem o privilégio de falar a língua, e que parar e pensar, às vezes, de olhar primeiro para os autores asiáticos, de que você está olhando pelo ponto de vista deles, às vezes é algo que eles estão olhando para dentro do próprio país, quais são as consequências da política externa chinesa e vice-versa. Muito obrigado, professor. Só uma correção, Alana Camossa, está no departamento e no PPG em Relações Internacionais da UERJ, porque ela foi minha
avaliadora de banca de dissertação. E assim, pessoal, super leiam a tese e os artigos da professora, ela tem uma linguagem bastante acessível. É isso, beleza. Obrigado, professor. Eu estou com ela, nós propomos um mini curso aqui para o Congresso Acadêmico de Defesa Nacional, que é um evento super legal que acontece dentro do Exército, e a gente está propondo um mini curso exatamente sobre essas temáticas e da centralidade aí da emergência de grandes e médias potências. Tem mais alguém? Eu, professor. Então, algum questionamento que eu já venho fazendo, o que eu estava comentando com o senhor no começo da minha dissertação, principalmente devido a esses investimentos e todo esse aparato institucional que a One Belt and Road tem. São vários bancos, vários investimentos em diversos países. E aí, algo que me vem é porque a entrada desse investimento estrangeiro nesses países, tanto aqui na América Latina quanto em países asiáticos, eles, eu acho que de início, eles entram, né, de uma forma positiva, né, para desenvolvimento, construção de alguma coisa, de um porto, de algo que vai favorecer o comércio. Mas também eu vejo porque esse investimento, de alguma forma, ele vai ter que retornar para a China. E aí acho que a longo prazo eu vejo como algo negativo e que cria uma dependência. E aí fica aquele questionamento: será que a China não está apenas reproduzindo algo que anteriormente os Estados Unidos fazia? Esse é o meu questionamento. Eu queria também saber um pouco da sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que cada país, eu acho menos assertivo, tá, Isabela, do que os Estados Unidos faz, e acho que tem mais retorno. E por isso ela conseguiu angariar tantos parceiros, tantos projetos e tantas efetivas ações. Então, eu acho que hoje, por exemplo, não há paralelo com nenhuma ação americana, porque, por exemplo, não há construção de base militar, essa coisa. A China não se intromete em problema interno, não se mete em política, entendeu? Você tem ideia, dentro da nossa eleição, ela não teve esse impacto tão grande. Os Estados Unidos influenciaram mais a nossa eleição do que a China, para você ter ideia, tá? Então, essa coisa de desestruturar governo. Então, a ação chinesa, ela é uma ação que, claro, defende seus interesses, etc. e tal. Obviamente, que tem um impacto, ela constrói, ela coordena, ela vai ter. Olha, hoje tem estudos, por exemplo, até, viu, Elmer? Tem estudos de um grupo do Pará que mostra que as fábricas lá no Pará da China tem regimes muito, muito duros de trabalho, as pessoas estão reclamando bastante, entendeu? Mas aí é uma crítica que você faz dentro desse sistema de crítica, né, do trabalho, tal, não sei o quê, né? O chinês trabalha muito, né? As horas de trabalho chinesas são muito pesadas, etc., a produtividade é muito grande. Mas, para além disso, Isabela, eu acho que entrega mais do que os Estados Unidos e pede do que os Estados Unidos. Então, tem um resultado prático que é maior. Eu escrevi um artigo para um negócio que chama Washington Brazil Office, que é um think tank, assim, é um negócio que eles mandam para os congressistas americanos
de análise, né, da situação do Brasil né, da política brasileira, dos olhares brasileiros sobre os Estados Unidos, etc. Eu escrevi eu disponibilizei para vocês sobre a América Latina. A pergunta do cara era exatamente essa: o que os Estados Unidos devem fazer? A primeira coisa que eu falei é que os Estados Unidos não fizeram. Né? Durante muitos anos eles deixaram de fazer aqui, enquanto a China foi enumerando assim, inúmeros. É porto no Equador, é porto no Peru, extração de minério dentro da Colômbia, dentro do Peru, dentro do Chile. Então, assim, é um volume de coisas que a China vai fazendo que é assustador, entendeu? Que é muito grande. E pode ter a armadilha da dívida, pode ter problemas que vão se alavancando em relação a isso. Agora, é difícil você falar sobre esse tradicional imperialismo. Então, novamente, o que eu acho, Isabela? Que a gente vai precisar olhar criticamente isso, tá? Não é fácil. A expansão dos BRICS, a China foi extremamente agressiva contra o Brasil, tá? Nas mesas de negociação, as coisas foram, inclusive, meio vexaminosas para determinada, dizem, né? Eu não sei, não estava lá, mas, assim, contam que foram meio assim, do Brasil tentar colocar um pouco de freio no tamanho da China dentro dos BRICS, e a China botar assim, acabou, esquece, tá bom? Agora sou eu que mando e vai acontecer. Então, não é fácil, agora é uma outra forma, de um outro imperialismo, né? Então, a gente vai precisar acompanhar e tentar ir observando com quais olhos que a gente pode ver. Eu acho muito importante a gente olhar pelos olhos brasileiros, né? A China, ela, mesmo no Bolsonaro, aumentou os investimentos dela aqui. A China não é a maior investidora na América Latina nem no Brasil, continua sendo a Europa e Estados Unidos, tem proximidade geográfica nisso, tananã. Ela passa a ser maior parceira comercial, mas não investidora. Tá? Isso é muito importante que se diga. Tem uma diferença muito brutal aí. Mas ela vai participando de projetos muito centrais, ela vai participando de coisas que realmente mudam, né, no cenário regional como um todo. Se ela participar dessa infraestrutura que liga, imagina a gente ligar o Centro-Oeste a um porto no Peru. Entendeu? O tamanho o que isso vai revolucionar o continente. Tá certo? Que vocês estão aí em Minas Gerais? Pô, bora. Vamos para onde? Vamos para o Peru? Vamos. Como? Vamos de carro. Entendeu? Que nem o pessoal fazia na minha época, saía daqui de São Paulo e ia até o Rio Grande do Norte, mesma distância. Isso é isso, passa pelo meio, já nessa Cordilheira dos Andes e vai fazer uma visita no Peru, né, na Bolívia, entendeu? Isso pode revolucionar o continente, inclusive do ponto de vista da própria integração, e revolucionar o agronegócio, revolucionar o centro do Brasil. Porque aquilo ali pode ter uma migração maciça, cidades crescerem, criarem outras indústrias, outras formas, centros de logística comercial mais fáceis para trazer produto da Ásia para cá, enfim. A gente não sabe qual é o impacto que isso pode ter, mas a gente precisa olhar muito a partir da nossa própria visão, digamos assim, né? Sim, entendi. Obrigada, professor. Eu queria saber também se algum dos colegas tem mais algo para acrescentar. Tem mais alguém que perguntou, não? Eu não acompanhei aqui. Acho que não. Pelo que... Mais alguém? Mais alguém tem Última alguma chance. Última chance. Eu acho que então... é o meu levantar a mão novamente. Tá. Eu quero, gente. Nossa, às vezes eu me esqueço das coisas. Professor Pablo, teria algum livro, novamente, em português? Assim, agora eu estou sendo um pouquinho mais específico. Antes eu estava falando sobre a questão da iniciativa Cinturão e Rota. Teria algum livro para pessoal que está interessado
quer saber um pouco mais sobre China, alguma coisa de forma introdutória, porque assim, quando a gente fala sobre China, pelo menos eu que venho das relações internacionais, o pessoal tende a não olhar uma variedade de campos, o pessoal tende a ficar preso na questão econômica e na questão geopolítica. Sobre, por exemplo, alguma coisa, não, por exemplo, não, algo mais geral, para pegar a pessoa chegar assim, eu quero saber sobre China. Não, você pega este livro, comece por ele. E dele você pode, por exemplo, pegar as referências. Tem algumas em português? Algo do tipo. O senhor teria alguma indicação assim, de supetão, para dar para o pessoal? Tem. Eu tenho uma, olha, vou falar uma coisa. Tem assim, tem livros de coletânea e tem um livro de coletânea do IPEA, tá, que é sobre inovação, mas é um que assim é bem voltado para os elementos do desenvolvimento chinês, que é super importante, tem aspectos históricos, etc. Esse livro você baixa em PDF. Aí esse eu não tenho ele aqui agora, senão eu já até poderia disponibilizar, mas eu disponibilizo. Outro livro que tem em português, ele é batido, mas eu vou falar uma coisa, tá? Como ocidental que a gente eu nunca vi uma tradução melhor do que é a China a partir do livro sobre a China do Henry Kissinger, tá? Esse livro é um livro que vai te possibilitar uma visão mais filosófica, uma visão mais cultural, uma visão mais de comportamental chinesa. Tá? Tem detalhes ali que são interessantíssimos. Por exemplo, a China tem um jogo que as pessoas jogam e não tem ganhador. Eu achei isso de uma delicadeza, assim, para a compreensão do universo chinês, muito grande, assim. Então, esse livro, eu acho que é um livro muito interessante, porque é alguém que foi central na retomada das relações entre a China e os Estados Unidos. E é um cara de uma inteligência assim assustadora, apesar de ser considerado um realista, um cara escroto, que fez muita coisa escrota, dentro, sobretudo ali daquele final da Guerra Fria, né, dentro do Iraque, Irã, aquela coisa toda. Mas ele é um cara que teve uma vivência muito grande dentro da China, e estudou muito sobre a China, e se interessou muito sobre a China, e morreu estudando muito sobre a China. Então, eu acho que é um livro que ele é capaz de dar uma visão, e ele é mais fluido, ele tem menos o caráter acadêmico. Então, é difícil falar isso, mas eu acho um livro, eu tento me despir dos preconceitos quando o tema é acadêmico, assim, o tema é de literatura, para que eu não fique preso e aproveitar o que tem de bom, né? Então, o Kissinger tem diversos problemas pessoais, e a gente pode criticar ele, mas esse livro em particular eu acho muito bom. E tem um livro nacional, de um autor nacional mesmo, que é o livro do Maurício Santoro sobre a política externa das relações entre o Brasil e a China, mas que diz muito sobre a China, tá? Então, é um livro também muito interessante. Esse eu não tenho em PDF, também preciso pegar a referência direitinha, e aí eu passo para vocês, tá? Mas eu começaria com eu teria esses três, um mais direto, assim, de uma análise do desenvolvimento mais contemporâneo, com alguns aspectos históricos, e outro que é o On China, que realmente é um livro que tem em português, que é o sobre a China, e eu acho que ele passa por uma visão muito legal. Viu? Mais alguém teria alguma pergunta? Obrigada, professor, pelas indicações. Mais alguém? Só mais uma coisa, antes de finalizar a aula de hoje, passar só um aviso, falando que a próxima aula, que vai ser até do professor
Matheus Landau, que está aqui com a gente, ao invés de ser na quinta, será na sexta, dia 24/5. Eu acho que o pessoal vai lembrar isso lá no grupo do GEA, e aí a gente vai avisar vocês quando estiver mais próximo, mas ao invés da quinta, será na sexta. E eu queria agradecer aqui já para finalizar a presença e a aula ministrada pelo professor Pablo Ibanez. É muito boa, a gente aproveitou bastante. E obrigada, professor, pela sua disponibilidade. E boa noite, pessoal, e bom descanso aí. Obrigado, viu, gente? Parabéns pela iniciativa novamente. Maravilhoso. Estou completamente à disposição. No que precisarem, podem me mandar e-mail, se comunicar. Eu tô fraco nas redes sociais aí, mas tem lá meu Instagram também, se vocês quiserem seguir. Tem algumas coisas que eu publico de vez em quando, algumas coisas que eu deixo lá. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite.